posso ouvir o barulho das sirenes lá do lado de fora agora, mas não me preocupo mais com as consequências de meus atos. Se eu for para a cadeia, ao menos vou ganhar um pouco mais de tempo. Afinal, o local é bastante limpo e os carcereiros organizam as celas com alguma regularidade. A minha história, ou na realidade, a história do homem da jaqueta de lixo, começa há exatamente um mês, quando eu era apenas um estudante de direito na universidade aqui, e gozava, ainda, de certa sanidade mental. Vou omitir o nome da cidade e da universidade de propósito. Afinal, não quero que os meus infortúnios sejam os de outras pessoas. Simples assim. Eu não era um homem alto, nem baixo. Não possuía olhos claros demais, nem escuros demais. Na realidade, quem quer que me observasse na rua naquele tempo, não diria que sou capaz de grandes feitos. Minha avó, que em muitas ocasiões esperou grandes coisas a meu respeito, foi a única a demonstrar um interesse genuíno em meu desenvolvimento pessoal, pelos meus sonhos. Mas na realidade, nunca fui um homem de grandes ambições nessa vida. O meu trabalho na biblioteca municipal servia. Minha relação com aquela formosa jovem era o suficiente. Pamela. Mais tempo que ela já esteja morta a essa altura. Eu rezo para que ela já esteja morta, ao invés de ter de aturar os inomináveis horrores aos quais fomos submetidos. Eu era, em síntese, uma pessoa qualquer. Nunca esperei que as coisas fossem se desdobrar daquela maneira, mas não posso mudar o passado. E agora, temo que seja tarde demais e que, apesar de minhas inúmeras tentativas, não há uma salvação. O meu pecado? Acredito que não seja dos piores. Me envolvi com jogos de azar. No começo, eram só alguns jogos de baralho, apostas inofensivas, entre amigos. Os jogos funcionavam, da mesma forma que todo o resto. Mas após várias incursões a antros onde a jogatina se tornava mais e mais intensa, acabei sendo tomado por um vício terrível, em jogos de azar clandestinos. Os jogos, no início, eram um prazer a céu aberto. Depois, em alguns salões de casa clandestinos. Em casas de alguns amigos também. Pessoas que buscavam ganhar quantias mais substanciais de dinheiro em jogos de poker. Devo confessar que não sou muito bom em blefes, como a grande maioria dos predadores que vivem lá por baixo. Fui uma vítima fácil no início, fazendo jogadas demasiado arriscadas e apostando de maneira inconsequente. Houve um breve momento em que comecei a tomar consciência de alguns gestos, uma mão que se movia sutilmente quando havia uma tensão no ar, um pequeno deslizar de mão pelo cabelo quando não se tinha certeza se aquela era uma jogada arriscada. E até mesmo alguns pequenos tiques de um tal de baianinho, que mantinha uma expressão neutra a maior parte do tempo. Difícil de decifrar. A verdade era que, como em muitos locais onde havia pontos de vendas de drogas, as pessoas eram atentadas a consumir um pouco e a terem aquela falsa sensação de vitória. Quando o vício começou efetivamente, descobri que as pessoas naquele local clandestino me haviam mostrado somente a ponta do iceberg. Suas habilidades eram muito mais afiadas. No início, perdi somente minha bicicleta. Mas com o tempo, até mesmo meu carro foi levado por alguns homens que mais tarde descobri estarem envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Drogas eram um estímulo muito forte, é verdade. Mas o meu único vício e o mais intenso era em jogos de azar. De forma que acabei cometendo um dos maiores erros de minha vida na semana em que perdi o carro. Um agiota. O Andrade, como o chamavam. Não vou tomar muito tempo descrevendo-o, afinal não importa. Como todos os outros, ele está morto. Todos fomos vítimas de sombrias, hediondas e profanas forças, as quais nem sequer podemos começar a compreender. No final, tudo se resumia a dinheiro no começo. Minha namorada havia parado de morar em nosso apartamento alugado, quando percebeu que eu havia me metido em mais dívidas. Eu não a culpo. Ela era mais do que merecia. Sempre foi.
Ao final daquela manhã bastante chuvosa, ainda me lembro, eu não tinha a quem recorrer. Talvez eu pudesse pedir para que Pamela voltasse, para que me emprestasse algum dinheiro, a minha ex-namorada. Mas eu já havia feito vender aquela moto para pagar a dívida com alguns homens perigosos, e as mentiras se tornaram um peso grande demais. Não tenho irmãos, pois sou filho único. Já não converso com meus pais há anos, então creio que não vão se importar muito quando descobrirem o meu cadáver aqui em algum lugar, ou ao menos o que restar dele. A situação era desesperadora. Continua sendo. O trabalho, por outro lado, me preenchia. Foi lá, enquanto folheava um pequeno livro de histórias de lendas urbanas, que me deparei com algumas coisas bastante peculiares. Diferentes versões de uma garota fantasma que assombrava os banheiros de uma escola aqui na região. De espíritos que caminhavam pelo bosque municipal, e até mesmo a história de uma serpente de pedra que jazia em algum local, debaixo da terra. Mas nada havia me preparado para o que veio naquele pequeno catálogo de horrores a seguir. Havia uma lenda de um homem aqui na cidade. O homem da jaqueta de lixo, na verdade. Eu o havia mencionado no começo dessa tentativa de narrativa, mas creio que agora seja a hora de terminar com todo o suspense. Era, como todas as outras, uma lenda urbana, um tanto quanto infantil, de um homem velho que vagava pelos lixões da cidade aqui por perto, buscando alguns acordos com pessoas que fossem estúpidas o suficiente para conversar com ele. Não era algo diferente do que ouvimos a respeito do homem do saco, o bicho-papão ou coisas do gênero. Mas achei que a ideia de fazer aquele pequeno ritual peculiar um tanto quanto engraçada. Primeiro, a pessoa que desejasse invocá-lo deveria fazer um círculo com lixo que ela mesma produzisse. Antes da meia-noite, em um local isolado. Em segundo lugar, a pessoa deveria enterrar recipientes com material em decomposição no centro do círculo. Para ser mais preciso, 6 recipientes. Além do mais, deveria haver uma garrafa, sendo que esta última deveria permanecer do lado de fora do círculo de lixo, em cima de uma cadeira. De preferência, deveria haver 2 copos ou taças. Cada um dos recipientes deveria conter alguns ingredientes bem específicos. Isso foi particularmente bizarro no início. Carne de uma criatura da terra, carne de uma criatura aérea e carne de uma criatura aquática eram os conteúdos dos 3 primeiros. A seguir, exigia-se que houvesse 2 recipientes com vegetais advindos da água e vegetais advindos da terra, cada um em um recipiente isolado. Por fim, em outro recipiente, deveria haver o sangue de um ser vivo e uma garrafa de bebida fermentada. Algo alcoólico, pensei logo de início. Em terceiro lugar, a pessoa deveria se deitar no chão, no meio do círculo de lixo, e esperar o primeiro badalar do relógio, à meia-noite, pontualmente. Caso o ritual fosse executado de maneira correta, ele apareceria no local e diria suas condições. Era muito importante que não se saísse do interior do círculo, ou ele poderia levá-lo para algum local, mas aquilo não era muito claro no texto. Obviamente, era a invenção de algum adolescente, mas levei aquele pequeno livro para casa, para ler sobre algumas daquelas lendas locais. Hoje, me arrependo de tê-lo feito. Maldita hora em que eu levei para casa. Caso eu soubesse dos desdobramentos futuros, teria queimado aquele livreto e jamais teria tomado atitudes que tomei nos dias seguintes.